Fala aí, gente. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo bom? Sui, Isabel, Janaína, Juraci, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Fala, Aline. Grande Aline. Tudo certo, Sui. Quanto tempo? Estão me ouvindo? Então estou conseguindo me ouvir? Tá tudo certo aqui? Estão ouvindo bem? Oi, Cris. Olá, a felicidade. Estamos com a felicidade aí, gente. Mal começamos e... tudo certo. Então, tá conseguindo me ouvir aí, Aline? Ok. Só marcar mais um tempinho aí pra gente movimentar as nossas energias. Estão conseguindo ouvir a musiquinha aí de fundo? Estão conseguindo? Olá, Pan. Olá, Gabi. Muito bom, gente. Botar uma musiquinha aqui pra gente dar uma relaxada rapidinho. Tá escutando o piano, né? Isso aí, maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Gabi tá rindo aí, né, Gabi? Isso aí, gente. Cortei não. Cortei não. Tá até grande demais. Ah, Francisca, aí, o André. Olha o André Paiva, meu irmão aí, ó. Isso aí, gente. São 3 horas, né? Marcar mais um minutinho, 2. E a gente inicia aí o nosso movimento. Que se já iniciou, né? Na verdade. Olá, Neiva, Paulinha, saudade de você, ó, nutricionista aí, né, Paulinha? Saudade, trabalha lá na clínica da família comigo. Tudo bom? Felim, tudo bom? Aí tá como Feli NDS. Tem muito nome que eu ainda não tô conseguindo associar e lembrar, mas agradeço aí esse encontro e vocês terem vindo, tá?
Camila de Paiva, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós vamos falar de um tema muito importante, né, gente? Deixa eu desligar aqui. Um tema muito importante, vocês estão todos me ouvindo, né? Felícia. Claro, Felícia, poxa, que saudade. É isso aí, ressignificar também é um ponto importante, né, André? O André é meu irmão, então ele ouve muito os meus assuntos, as minhas conversas. Então, ressignificar é algo muito importante e tem a ver com o tema hoje, né? De como que a gente consegue lidar com a tristeza, com o medo, com a raiva, entre outras emoções, que a um certo momento e rapidamente uma visão imediatista, a gente tem isso como uma coisa não boa, né? Com uma energia não saudável, e não é verdade. As emoções, elas são necessárias, né? Para a nossa saúde mental, física, social e espiritual. Elas são a base, né, do movimento que a gente faz no nosso dia a dia, mas que muitas delas a gente não está consciente e que muitas vezes a gente age por emoção, né? Até tem essa palavra, a gente agir por emoção, que é onde a razão não entra, né? Ela não consegue ali puxar a rédea e ter um certo controle das energias, das emoções. Então as emoções, só para lembrar, gente, tem a ver com o quê? Né? A emoção é uma energia, né, que a gente se expressa, externiza, e com a função de nos defender. Então ela garante o quê? A sobrevivência da espécie, ela perpetua todos os seres vivos, né? E se a gente for parar para pensar, boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde, Anabelle, Silvana. Se for para parar para pensar, a gente, com a razão, estamos dando uma distorção para tudo isso. Eu vou explicar. Boa tarde. Mica, tudo bem? Eu não estou usando óculos, eu tenho que me afastar assim, para ver melhor, tá, gente? Se eu fizer assim, eu não consigo, tem que ser distante. É a idade, né? 44, 4.4, nem parece. Fiz a barba. Muito obrigado aí. Então, assim, fazendo um pouquinho, aproveitando aqui, né, a emoção da alegria e da presunção também, né? Brincadeiras à parte. Então, gente, vocês podem estar fazendo alguma pergunta aqui, algo que ligado à emoção, né, ao tema, e aí a gente pode interagir, tá, gente? Então, vamos lá. Como é que é, gente? Como é que é para vocês? Alguns aqui já me conhecem, eu já toco nesse ponto, né? Sempre explicando sobre as emoções, que elas são necessárias à nossa saúde. Mas aí para vocês, aí, o que vocês imaginam? Ou o que vocês já entendem sobre as emoções? Que a gente pode imaginar uma coisa e já ter um conhecimento, né? De algo que você já estudou, que você já buscou. Buenas tardes. Então vocês podem estar fazendo uma pergunta aí e a gente vai estar interagindo, né? Eu acho que eu só falar aqui não é o intuito. E vai ter pontos que eu vou estar colocando aqui importantes sobre a questão de frequências, né, de energia, que cada emoção tem, né, em hertz, que isso é importante. Uma coisa importante é entender que a nossa razão, ela de vez de ajudar, ela está atrapalhando, né? Eu sempre costumo falar, se a gente olhar lá os animais, né, se a gente vê hoje os animais, você não vê nenhuma perturbação
na nossa fauna, né? Você não vê nenhum cavalo batendo no outro e brigando pela mulher. Deixa minha égua, seu safado, tá me traindo e morde, dá coice, né? Pelo menos eu nunca vi isso, nunca vi uma girafa gritar para um elefante, seu gorducho, aplicando bullying, não é isso? Então, existe um respeito entre os animais, né? Quem viu aquela marcha dos pinguins, eles são totalmente inteligentes. Tudo bom, Dani? Poxa, quanto tempo, saudade. Nosso amigo João, seja bem-vindo. Fabiola, vocês estão me ouvindo, né, gente? Então, assim, como é que é você ter uma razão hoje e estarmos passando por um processo de uma distorção? Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes uma sensação de que ninguém se entende. Vocês também têm essa sensação, sim, de que às vezes ninguém está se entendendo? E temos uma razão, né, que eu quero dizer. E temos uma ferramenta, né? Pronto, a Francisca fez por que às vezes a gente está bem e ao mesmo tempo a gente fica triste. Legal, legal, Francisca, eu vou responder. Por que às vezes a gente fica bem, por que às vezes a gente está mais alegre e outras vezes a gente fica triste? Isso é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Porque às vezes o que você entende por ficar bem e ficar triste, né? Como eu já expliquei, vamos colocar alegria, né? Algo que a gente quer sempre, né? A gente quer mais alegria. Se pudesse ter alegria, né, constante, seria algo que a gente ficaria assim, né? Bem, saudável. E não é uma verdade, porque às vezes você pode estar sempre alegre e isso se tornar um tédio e não iria conseguir acompanhar a humanidade que também está oscilando. Então você precisa de oscilação, né? A gente precisa oscilar. Se a gente está assim, ó, a gente morre, né? O conceito hoje de conhecimento, ele é circular, tá? Ele não é retilíneo, então ele é o tempo todo em círculo. A própria educação, ela é hoje circular, né? O nível de aprendizado. Então tudo está tendo uma transformação. E um dos motivos de você começar hoje a tentar entender por que uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou triste, tem a ver justamente com a própria vontade de você entender. Antigamente a gente ia deixando, ninguém ia se manifestando, né? Por medo de falar que está triste. Quando a gente está alegre, a gente vê hoje que o tempo todo pessoas estão postando só alegria. Dificilmente você vê alguém postar, eu estou triste hoje, eu queria falar para vocês e fazer um desabafo. Até existe isso, mas ninguém coloca, né, esse estado de humor que está triste, ou com amargura, ou com desgosto, né? Ninguém fala que está prestes a se suicidar. Dificilmente você vê, né? Mas respondendo a Francisca, a proposta da vida é essa oscilação, tristeza e alegria. São como se fosse um cara equilibrando. Uma hora eu tô triste, uma hora eu tô alegre. Uma hora eu tô triste, uma hora eu tô alegre. O nosso amigo João perguntou por que as pessoas se incomodam com a felicidade alheia. Isso é bem... Acho que a sua própria pergunta já responde. É por causa da felicidade, porque é algo que às vezes é tão... Fala, Fê, grande Fê, quanto tempo. Deixa eu subir aqui, gente, que agora que eu estou vendo aqui um monte de pergunta, não estou acompanhando. Espera aí. Thaís... Opa... A Aline falou aqui que vê as emoções como vibrações que nos permitem assimilar
e traduzir o mundo, externo e interno. Já o racional eu chamo de contador de histórias, exatamente, histórias com E. E as histórias com HI também, né? Porque a gente conta as nossas histórias com as emoções que a gente vive, pois adora inventar coisas para sabotar os sentidos. Isso são as fugas, né? A gente tem essa natureza da fuga. A fuga ela é necessária em alguns momentos, né, gente? O medo é necessário. A questão de tudo é quando você está com excesso das emoções. Então, é necessário você ter um momento de tristeza, né? Por exemplo, se você perde um ente querido, por exemplo, o que a gente está passando hoje, um monte de gente morrendo, um monte de gente perdendo parente, o medo de você ser contaminado, né, com o vírus, o trabalho que você não está tendo, o ritmo que você mudou, já tem 1 ano e pouquinho que a gente está nesse processo tentando se adaptar, então a gente está o tempo todo, parece que numa força, né? E vamos para frente, mas é uma força que você faz, que move a raiva também, né? Que a raiva é uma coisa boa, como é um dos pontos do tema, nos promove saúde. Alguém saberia dizer por que a raiva pode nos promover saúde? Fala, Fernando querido. Poxa, esse é o cara, o homem do Fusca. Psi Natália, como é que você tá, querida? Karina, feliz em ver vocês. Qual a receita da felicidade, né? É entender as suas emoções, todas elas, e utilizando caminhos que só você vai saber o que é melhor para você. Esse é o caminho da felicidade, cada um tem a sua. E aí, como o meu amigo João falou, não importa se as pessoas não vão ficar felizes com a minha felicidade, o que importa é que você esteja bem com você mesmo e seja o exemplo, né? Pô, Daniel Reis, cara, que isso? Tô tendo aqui pessoas do passado, assim, eu vou me emocionar e vou botar a música aqui dos anos 80. Já ia falar 50, aí vocês vão falar, pô, tem 44 só, os anos 50? Que bom, Karina. Então, porque serve de impulso, nos põe em movimento. Exatamente, gente. A raiva, ela é uma... Eu tenho aqui, eu sempre busco essa tabela aqui, ó, gente. Vocês devem conhecer. Essa tabela aqui é maravilhosa, tá? Ó, é a tabela do Robert Plutchik, que é um psicólogo da década de 60, que ele estudou todas as emoções, são 190 e poucas mil emoções, mas ele se baseou em algumas emoções e fez uma analogia, uma metáfora com relação às cores, né? E essas cores, elas se misturam com as emoções. As emoções o tempo todo elas estão misturadas. É claro que aqui é uma forma didática para a gente observar, mas ela estaria no branco, né? O branco é a junção das cores. Então, ora você vai ter um medo, ora você vai ter uma apreensão, que é uma energia que não é tão intensa igual o medo, e ora você vai ter um terror. Ora você vai ter uma fúria, ora você vai ter uma raiva, ora você vai ter uma relia. Você pode ver que as cores elas vão se intensificando ou não. Então, vou falar para vocês o que é que faz mal, o que atrapalha a nossa saúde nas emoções. São os excessos, né? São os excessos dela. E às vezes você ficar muito tempo, vamos lá, na pandemia. No início teve um momento que eu fiquei com muito medo, quase que com terror. E eu estava assim, assustado, mídia, televisão. Mas aí eu trabalho na área da saúde, então eu tive que enfrentar esse medo, que é o medo que enfrenta, e fui trabalhar. E depois eu vi que isso fazia parte, e de que nós não temos só o Covid, temos milhões de vírus, né? Principalmente no nosso corpo, temos mais vírus
e bactérias que células no nosso corpo e que não veio para o nosso mundo à toa isso, né? Não veio à toa para a gente. Então, a partir da raiva, como a Aline falou aí, que serve de impulso, tem a ver com a questão de você resolver questões. Se você tem alguma coisa que não está resolvendo, não consegue resolver, ou que se sente contrariado, vem a raiva. É um mecanismo natural de surgir a raiva. Então ela tem que ter. As pessoas confundem raiva com violência. Vocês acham que tem a ver raiva com violência? Vocês acham que é a mesma coisa? Pô, eu vou ver se eu vou no 22, ô Fernando. Vou mandar um material lá pro Boni para falar sobre essas coisas pro mundo, hein? Tô falando sério, vou tentar. Vamos ver. Professor Robson, grande irmão. Eu tô passando aqui para ver a galera. A Cristiana perguntou se a raiva é forte, coloca para fora tudo. Olha só, para colocar a raiva para fora, gente, a gente pode, tem várias formas, né? Normalmente, eu fiz uma pergunta aqui sobre, não sei se alguém respondeu. Vamos lá. Não é a mesma coisa, mas tem a ver. Então, eu fiz uma pergunta aqui, se a raiva, né, é igual à violência. Primeiro que violência é um comportamento, tá? E raiva é uma emoção, que não temos muita consciência. Algumas das emoções até a gente consegue perceber, mas normalmente ela é muito milésimas de segundo, tá? E o ódio, por exemplo, é diferente da raiva, que é um sentimento. O ódio tem um pouco do pensar, do raciocínio, algo que você está analisando, questionando, e aí você está mirabolando um monte de coisas e pode se vingar de tanto ódio que tem daquele cara desgraçado que fez aquilo comigo, né? Dando um exemplo aqui. Então, que tem a ver com ira também, né? Só que assim, o nosso desafio na Terra, eu costumo dizer, que a gente está aqui numa faculdade Terra. A gente veio aqui para o planeta Terra para aprender, né? Trabalho, para aprender com as questões pessoais, de se conhecer, se autoconhecer. A parte corpórea, você entender um pouco do que é bom para o seu corpo. As questões sociais, a relação social, a relação espiritual, né, que está ligado à natureza, está ligado à sensibilidade, está ligado à sexualidade. Então nós temos um pacote de muitos conhecimentos, só que a gente não conhece. Então você vem para a Faculdade de Terra para conhecer. Basicamente é isso. Então, fala Lucas. Pô, rapaz, olha só o Lucas, que trabalhamos na Calvin Klein juntos. Muito bom. Então, olha só. Então, como é que é você entender que quando eu sou violento, existe uma emoção muito específica, e alguns já sabem, para quem é muito violento. Alguém saberia responder aí qual que é a emoção que é muito específica para quem é violento? Não tem som, gente? Vocês não estão me ouvindo? Que isso? Vocês estão me ouvindo? Sério? Não tem som, gente? Ué, a princípio tem. Fala, Lucas. Quanto tempo, meu querido? Ah, olha aí, ó. A Fabíola Rodrigues colocou o medo. Estão me ouvindo, né? Às vezes pode perder um pouco a interferência aqui, gente, com relação a... Exatamente, o medo, né? Olha aqui que interessante. Ó,
o medo. Olha a polaridade aqui da raiva. Toda vez que uma pessoa tem a fúria, a raiva, que mal compreendida, né? Mal resolvida, mal entendida, ela se deixa pela raiva e na hora a raiva ela tem aquilo como algo para atacar, porque ela tem medo. Então ela está se defendendo. Ó. Então ela não faz contato com o medo, ela já ataca. Então a pessoa quando ataca, ela está vendo o outro como uma ameaça. E isso pode variar em níveis, não só na violência, mas às vezes numa discussão que você tem com alguém, a pessoa num tom, numa forma de falar, ela pode estar com a raiva, mas não é a raiva para chegar numa violência. É numa raiva no sentido de que ela não consegue se sentir contrariada e aí ela começa a esquentar, né? Todos nós passamos por isso, né, gente? Quem nunca contrariou a gente? Não é? A Priscila aí, minha mulher, também entrou, acabou de entrar. Então, gente, tá fazendo sentido para vocês essa ideia? Estão entendendo? Como é que vocês estão aí entendendo isso aqui que a gente está falando? Como é que está sendo para vocês? Tranquilo? Porque é bem complexo, né, gente? A gente sabe que você entender a base das emoções, se a gente for olhar para trás, lá para trás mesmo, antes de existir os animais, surgiram as células, né? O mundo celular, o mundo pluricelular. E a gente veio há bilhões de anos tentando, né? Passando por processos difíceis. Se a gente for ver, a gente passou pelos processos minerais, vegetais, animais, e hoje dizem que estamos no reino hominais. Mas eu acredito que a gente está ainda no reino animal. Eu acho que o hominal é só por uma forma mais bonitinha, né? Para falar, mas aquela tabela, né, que tem dos Homo sapiens, tem um homem já voltando, não está tendo mais o progresso, já tem um que está voltando aqui, né? Ele fala, olha, volta que deu ruim. Então assim, gente, é brincar um pouco, né, para descontrair, porque a gente está numa situação que está incontrolável. Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu não quero assustar ninguém aqui não, tá? Mas a gente ainda tem um vírus que ainda é visível, né? Mas já tem na nossa vida e no mundo a depressão, né? Esse estado depressivo que não vamos olhar isso como um problema, e sim como uma oportunidade e possibilidade de transformação, né? O que de fato, quando a gente olha para uma doença hoje, para uma patologia, a gente acha que é um problema. E a patologia já é o processo de cura, tá? Seja qualquer um que for. Se você chegou no momento de excesso de tristeza, está te mostrando ali que você precisa alinhar a tristeza. Se você está o tempo todo reativo, qualquer coisa você reage, qualquer detalhezinho se irrita, vai pegar um botão da camisa, arrebenta, fica nervoso, ou então você vai fazer uma comida, cai uma coisa, ou então você está vendo que você fala, gente, você tem que parar. Você vai ter que parar. Um momento você vai ter que parar, porque se você continuar do jeito que está, ferrou. Né? Cauã, você não está me ouvindo? A raiva vê o outro como ameaça e não vê que é por medo. Então ataca? Então, vamos lá. Vamos lá, Aline.
Normalmente, quando eu vejo uma pessoa como uma ameaça, né, é muito sutil, depende de cada circunstância. Então, assim, essa pessoa que está, de alguma forma, me ameaçando, eu vou ter o dispositivo do medo, né? E se eu não tenho essa percepção, essa consciência, eu posso atacá-la. Não bater, né? Mas posso... eu posso até, dentro desse processo, fugir. Eu não preciso nem atacar. Mas dependendo da situação, é igual um cachorro, ele corre. Mas se você for pegar ele, ele vai te morder. Ele vai usar a raiva, né? Então, não sei se eu estou conseguindo explicar isso, se você está entendendo. E aí, assim, né, dentro da sua pergunta, é que eu não consegui. Peraí, a raiva vê o outro como ameaça e não vê que é por medo. Então ataca? Exato, exatamente. Possivelmente a pessoa vai atacar. Você quer ver? Olha como é que acontece toda hora isso com a gente. Você normalmente, às vezes, vê uma pessoa... Isso é muito subjetivo, tá, gente? Mas é só você observar quando você olha para alguém e tem alguma coisa que você não conhece, mas te incomoda. Alguma coisa mexeu naquela pessoa e te incomodou. Possivelmente, vou pegar para o lado assim, a pessoa que você chega, uma pessoa maravilhosa, você vê, caramba, bem arrumada, uma pessoa que você não conhece, que chega e começa a falar muito bem, tá? E aí você fica irritado com essa pessoa, te irrita a forma dela falar. Isso é um medo. Você provavelmente teve alguma coisa ali te fez você meio que se proteger, né? E o medo, ele defende você. O que você vai fazer com aquele movimento do medo? Vamos supor que seja num trabalho e você viu aquela pessoa trabalhar muito bem e fica com medo dela de repente pegar o seu cargo. E aí veio isso. E aí você pode na hora colocar na cabeça, devido à sua razão e às suas histórias com um que você colocou, você já imaginar uma coisa. Essa pessoa aí vai criar problema, ela se acha. Você já criou uma história. Então, a raiva, ela movimentou, não para bater, que é uma outra coisa, mas movimentou uma ideia para você concluir o que você na hora teve como medo, mas ficou muito mais numa reação do que de repente num processo de você perceber, olha, isso são mecanismos de medo, não é uma verdade. E você acreditou, imaginou e fantasiou aquela ideia. E isso que acontece com a gente o tempo todo, né? A gente está imaginando um monte de coisas e aí entra uma outra amiga do medo, que é o quê? O que coloca a gente lá no futuro? Que também é uma emoção boa, mas se tiver em excesso, você fica o tempo todo no futuro. Qual que é? Deixa eu lendo enquanto isso. Eu tive Covid, doutora Thaís me medicou, estou curada e sem sequelas, mas a luta psicológica é grande. Muito isolamento, temos que ficar alerta para a tristeza não entrar. Olha só o que ela falou. Cris, a tristeza não vai entrar, ela já é de dentro. A tristeza, ela tem que existir. Esse é um ponto importante. Se eu ficar com medo da tristeza, olha só, gente, isso é muito legal o que eu vou falar, prestem atenção. Se eu ficar com medo da tristeza, o que vai acontecer? A tristeza, ela é uma coisa boa para o nosso corpo, tá, gente? Você precisa ter tristeza. O papel da tristeza qual é? Qual é o papel da tristeza, gente? Eu já vou falar da ansiedade, Aline.
O papel da tristeza é fazer você refletir, pensar, né? Ele te coloca numa frequência que é de você estar com você mesmo, introspectivo, uma saudade de uma perda, de um trabalho, de alguma coisa de valor que você teve. Isso depende, né? O luto, quando você perde um parente, você precisa passar pelo processo da tristeza. Só que a gente não aprendeu ainda a desfrutar da tristeza. É só isso. Quando eu começar a entender a como desfrutar de cada emoção e entender o papel dela, eu vou conseguir usar a razão. Enquanto eu não entender a base, como é que eu vou conseguir usar a razão, gente? Vamos lá, eu tenho um celular aqui. Eu ganho um celular e vão e me dão ele. Toma aí pra você. Tá. Eu vou mexer, vou fuxicar, eu vou entender. Posso ficar no básico só, de ligar, no touch. Mas se você me passa um manual para eu entender os recursos que ele tem, eu vou ficar com mais... É mais fácil para mim, né? Para eu poder utilizar essa máquina que hoje é considerada uma parte do corpo humano, o celular, não é? Então, você precisa estar atento com o seu corpo, que é um celular gigante, e que como é que é você conhecer esse manual. Que eu acredito que uma vida não dá para resolver tudo, então vamos devagar. Mas falando da ansiedade, né? Exatamente. É muito difícil lidar com as emoções, é óbvio. Se fosse tão fácil, a gente não estaria aqui na Terra. Então, a gente precisa pensar também numa coisa que eu sempre converso com os meus pacientes e amigos, enfim, comigo mesmo. A gente tem muitas questões lá do passado mal resolvidas. Então isso já é uma forma de nos pressionar no presente. Só que coisas do passado eu não quero fazer contato, porque dói. E aí eu vou levando, empurrando com a barriga. Só que vai chegar uma hora que é igual prisão de ventre, né? O negócio lá quer sair, aí você não deixa. O negócio quer sair, você não deixa. Chega uma hora que você vai ter uma prisão de ventre. Tem casos que a pessoa tem que fazer até a operação. Dando uma ideia um pouco vulgar, né? Mas é só para a gente pensar. O organismo nosso, ele é natural, né? Ele é natural. E ele funciona de uma forma muito inteligente, porque ele segue um padrão espiritual muito inteligente mesmo. Por quê? Porque você é do átomo, você movimentando o átomo, você se transforma em molécula, célula, tecido. Então nosso corpo todo já tem uma conexão espiritual inteligente. Só que a razão e as questões do passado que não se resolveram vêm à tona. E como eu não consigo trabalhar e não sei trabalhar, eu vou sofrendo. Mas existe aí hoje os psicólogos, os terapeutas que estão dando um help. Faço votos que seja um psicólogo, um profissional que realmente tenha uma qualificação, como qualquer outra profissão, né, que a gente sabe que é difícil, e isso alivia e ajuda. Como equilibrar a ansiedade para não ficar excessiva? Olha aí, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade, né? Ansiedade é o medo, a emoção do medo, mais a emoção da antecipação. Tudo bom, Verônica? Medo mais antecipação. Eu tenho medo de algo que ainda não aconteceu. Vamos lá. Vamos supor que uma entrevista de trabalho não aconteceu. Aí eu começo a antecipar. Caramba, mas eu vou ficar nervoso. Você já começa com a razão, ó, com as histórias, Aline, com as histórias. Eu vou ficar nervoso, porque teve uma experiência numa entrevista e aquilo ficou. Ai, caramba, mas o que eu vou falar?
Aí começa o taquicardia, o coração dispara, começa a suar. Isso porque vai ser daqui a um mês. Eu estou falando um exemplo, mas pode ser outras coisas também, tá, gente? E aí, você, além de antecipar, sente toda os movimentos e os sensores, parece que eles estão sendo vividos mesmo. E a partir daí, se você não tiver uma percepção de que isso é uma imaginação, uma fantasia, você vai sentir isso. Só que quando você sente isso, você fica possivelmente triste e fica com raiva, porque como é que pode, né? Em algum momento você vai perceber que você nem chegou lá e está ansioso. Só que se você não trabalhar esse movimento, essa questão que está lhe aparecendo da ansiedade e ficar postergando, ela vai te consumir. E aí você vai chegar uma hora que pode chegar uma síndrome do pânico, tá? Portanto, hoje as pessoas estão buscando mais, né, o entendimento, seja ler um livro, seja a terapia, seja os recursos da educação física, que faz total sentido para a nossa saúde. E então, assim, a todo instante você está tendo variações, né? Inquietações, perturbações. Tudo bom, Marta? Como é que você está, querida? Entendeu, gente? Como é que tá? Como é que tá sendo aí? Respondi para você? Então, para reequilibrar a ansiedade, eu posso fazer e vou passar uma técnica para vocês que muitos já conhecem. Qual que é, gente? Quem me conhece, qual é a técnica que eu tenho para ansiedade? Na hora que tiver com ansiedade, inspira, segura o ar, 2 segundos e solta pela boca, ó. Fazendo barulho, ó. Inspira. Pode fechar o olho, segura 2 segundos e solta pela boca. Veio a ansiedade, vocês precisam sentir a ansiedade. Não brigar com ela. A ansiedade saudável é como? Vamos lá. Eu vou apresentar uma palestra segunda-feira, depois da manhã. Eu, Fábio. Poxa, ó indo lá para o futuro. O medo, que é a apreensão, ó, medo. Eu estou pensando em como vai ser lá. Me defendi. Porque se eu não pensar também, não tiver medo, eu não vou pensar como é que vai ser lá a palestra. Peraí, será que eu tenho projetor? Eu vou ligar para lá para saber se tem projetor, saber se tem como arejar, né? Quantas pessoas eu posso botar dentro da sala por causa do Covid? Olha só, o medo está me fazendo isso e estou antecipando. Eu estou pegando a ansiedade e utilizando como ela deve ser. E aí eu vou. E aí eu começo. Nossa, mas falta mais alguma coisa? Não. Se faltar, eu deixo anotado aqui. Já fiz. Pronto. Aproveitei a ansiedade, me projetou para o futuro, voltei, né? Então a ansiedade é uma coisa boa. O excesso da ansiedade meio dodói, olha só. Caramba, cara. Segunda-feira eu nem fiz nada ainda, não sei nem o que eu vou levar. Caramba, será que vai dar algum problema? Caraca, eu tenho certeza que não vai ser legal, porque lá não tem ar-condicionado e eu fico irritado no calor. Caramba, cara, vai dar um problema. Eu tô até vendo. E se pegar Covid? Aí você começa. Aí começa o coração a disparar. Aí você começa a criar as histórias. Começa um monte de questão. E aí antes de chegar você já até... Olha, não tô ligando para dizer que eu fiquei doente e não vai dar para eu fazer a palestra. Tem como a gente fazer outro dia? Eu estou dando um exemplo, né, gente? Pode acontecer um monte de coisas. Então, o que eu quero falar para vocês? Existe um autor chamado Bruce Lipton, que ele explica o seguinte, gente, presta bem atenção, que é a base do comportamento. Isso vocês precisam estar bem atentos. Estão atentos? Vocês estão aqui conectados comigo?
Legal, gostei. Isso aí, Francisca. Tô dando só boa tarde, Valquíria. Exatamente, João. A ansiedade ela é boa quando você tem prudência. Exatamente. Fala, meu querido Carlos Martins. Pô, cara, que saudade. Isso. Exatamente, Bela. É o equilíbrio das emoções. É um treino. Se a gente vem para uma faculdade, você não vai passar rápido. Você vai passar por primeiro semestre, segundo, né? E vai ter as dificuldades. Agora, eu estou falando de uma questão, gente, que é para a eternidade. O que a gente está aprendendo aqui é para a eternidade. É para sempre, porque a gente já sabe que a alma não acaba. Então, a nossa alma é eterna. Então, todo movimento que a gente está fazendo aqui, que está sendo cansativo, que parece que está faltando alguma coisa, isso vai cessar, tá? Por quê? Porque você é esse incômodo que vai fazer você buscar o que precisa, até você se saciar. Agora, o que acontece é que a gente fica reclamando, a gente fica comparando, a gente bota a culpa fora, é o outro que está me perturbando, aí ferrou. Aí você entra num loop de perturbação e não assume a responsabilidade. O que é responsabilidade? Habilidade para responder os desafios da vida. Isso você tem que aprender, né? Pierre, é ele mesmo. Grande amigo, professor também. Já estava dando, né, suas aulas aí. Entendeu, gente? Faz sentido? Tô passando aqui, às vezes. Saudade também, querido. Saudade de vocês. Autorresponsabilidade, aceitação. Então vamos lá. Qual que é a Ó, isso aqui, gente, é um antivírus que eu vou dar para vocês, hein? Vamos lá. Qual que é a base do comportamento? Vamos lá. Base do comportamento, né? Exatamente o que eu vou falar, Aline. É exatamente isso, gastando energia. Vou explicar como. Nós temos, segundo esse autor, Bruce Lipton, que ele fala num livro chamado A Biologia da Crença, o seguinte, nós temos duas bases, uma de crescimento, tá? E a outra até esqueci aqui, peraí, que ele é complexo, de crescimento e de proteção, isso, proteção e crescimento, tá? O que é a proteção? Proteção é um mecanismo nosso que a gente já tem das emoções, que já fazem com a gente, elas já protegem a gente, como eu falei logo no início. Medo, raiva, né, ansiedade, tristeza, aceitação, nojo, me afasto das coisas que não são legais, expectativa, surpresa. Todas essas partes de proteção, elas são mecanismos que funcionam automaticamente, tá? Emoções estão aqui para te ajudar. Crescimento, né? O que está ligado à parte do crescimento? Vamos supor, a parte da proteção está funcionando, a parte do crescimento ela fica aqui, de stand-by. Eu estou na área do medo, por exemplo. Há medo de um cachorro que está vindo em cima de mim. Medo. Está aqui. Tá? Ó, medo. Essa parte do crescimento, que está ligada às questões de você se alimentar, de você se sentir alegre, de você se sentir bem, de você crescer na sua vida, ela desce. Então, o medo, o cachorro veio em cima de mim, tentou me morder, eu fiquei com raiva e corri, consegui. Aí eu cheguei em casa, né? Tenso, nervoso, será que eu vou pegar raiva? Então o medo ele está aqui, ó, medo.
A parte do crescimento está aqui ainda, ela não fez isso aqui. E aí eu fico pensando lá, poxa caramba, será que eu peguei raiva? Aí você começa a ficar nervoso, não dorme direito, porque você está com medo, aí está aqui, ó. E fica também com raiva, você fica naquela coisa, muito mais de proteção em excesso do que uma proteção mais saudável. Então você começa a controlar com a razão a parte da proteção, junto com as emoções. Nesse momento, você passou 1 dia, 2, 3 dias, 4, você ainda está com aquela coisa na cabeça, com um trauma. Mas de repente não teve um momento que você usasse a razão para tentar equilibrar com o crescimento. Aí tem que ver a forma como você faz, como cada um vai fazer. E a pessoa fica nesse medo. Então ela desenvolveu uma síndrome do pânico devido à mordida do cachorro. Ela está 2 anos com aquilo. Então ela fica. Aí, esse medo, ele desgasta para todas as outras questões da vida. Aí potencializa a questão da relação, trabalho, porque desencadeou, foi um gatilho nesse dispositivo do medo. E aí a pessoa está estressada. Já teve pessoas que falou para ela procurar um especialista, um psicólogo, mas ela não quis, né? Ela não quis porque não precisa, que é coisa de maluco. Não vou procurar psicólogo nenhum. Foi no médico e o médico falou, olha, sua questão aí é emocional. Aí ela falou, pô, eu vou lá então. Foi lá no psicólogo. Aí o psicólogo começa a conversar, se for um psicólogo que entende um pouco, ele vai falando e ela vai começando a subir o crescimento. Só que o tempo que ela estava aqui se protegendo demais, ela estava queimando energia demais, meu amigo, né? Ela estava queimando muita energia. Só que aí ela foi. Nessa que ela foi, passou a trabalhar o seu estresse, perceber o seu estresse, e aí o medo deu uma acentuada, assim, relaxou, porque ele estava sendo sobrecarregado e potencializado pela razão. Estão entendendo, gente? Aí beleza. Aí o crescimento começou ela, poxa, eu vou fazer uma academia, vou fazer um trabalho de respiração, olha só. E aí essa parte que faz você crescer, ela fica muito mais no seu organismo, nessa base comportamental, do que a parte de proteção em excesso. Gente, isso é tão legal, não sei se vocês entenderam, que é um pouco complexo, mas proteção e tem a parte do crescimento. A gente tem que equilibrar, né? Por si só a gente já tem medo, raiva, tristeza, isso vem. Só que se eu ficar potencializando com a razão e criando um monte de fantasia, eu me sobrecarrego. É isso que está acontecendo com a gente. Faz sentido essa ideia? Ô Priscila, como é que você tá, querida? Raiva é uma coisa que é necessária para a saúde mental. Ela é necessária. Tudo bom, Priscila? Quanto tempo? Mas legal isso, né? Então você passa a se conscientizar mais das emoções. Então, você se conscientizar, eu acho que é o papel nosso aqui na Terra, né? Ter consciência que bem e mal é uma questão de muito mais vibracional do que moral, né? E a gente cai nessa questão de moralização. Por exemplo, tristeza eu não gosto porque é uma coisa... Raiva eu não gosto porque eu não sou mal, eu sou uma pessoa boa, eu não quero ter raiva. Eu falei, mas como é que você não quer ter raiva? Porque eu bato, às vezes eu quero socar, mas isso é uma outra coisa, é violência. Raiva é uma energia que surge, que você se sente contrariado para você resolver e te ajudar. E você pode ter vários níveis com essa energia e com a razão você vai guiando e se relacionando de uma forma prudente, saudável, né? Porque ninguém gosta de pessoas que são nervosas, autoritárias, né? É chato isso. Incomoda. E é uma vibração que tende a mexer com nossa questão da nossa satisfação. É desconfortável. Só que cada ser humano é um ser humano, né? E a gente
Se puder ajudar uma pessoa que não está tão bem, a gente ajuda. Se não dá, a gente corre, porque às vezes é chato, né? E a gente não dá conta. Então a gente está nesse mecanismo de se proteger e de crescer. Eu me protejo e cresço. Só que se você ficar se protegendo demais... Eu já vi amigos meus lá na clínica, logo no início, que a pessoa não olhava e tinha uma máscara aqui, tinha outra embaixo, tinha uma outra em cima, tinha um saco em cima, com 2 borrifadores. Pode falar, o que você quer? Aí eu falava, ela tss, 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 assim. Aí eu olhava e falava assim. Eu só observava. Aí eu falei, olha, o negócio é sério, né? Eu achava que era brincadeira, mas era sério. Então o medo se tornou um terror. Acredito que este movimento que a gente está passando da pandemia é um momento onde quem aproveitou esse convite 20, que chamam de Covid-19, esse convite 20 foi o melhor momento para quem se permitiu para se conhecer, para respeitar o primeiro ponto que estávamos precisando, que é a natureza. A gente estava desrespeitando a natureza e isso não se faz, porque a gente precisa dela. E a partir daí, a natureza começa a respirar. Então, assim, quem se compadece da natureza hoje vê o melhor bem que esse Covid trouxe, respeitando todas as passagens das pessoas que tiveram, né, que faleceram, respeitando, e sabemos que aqui existe um controlador do universo, que ele sim sabe muito mais do que a gente, o tempo de cada um aqui na Terra. Então esse campo não tem como eu nem discutir, mas eu sei que existe esse controlador muito mais do que eu e sensato de saber o tempo de cada um aqui. Então eu faço a minha parte, que são 50%, e confio em 50% na espiritualidade. Porque é só assim, gente. A gente vive num processo de impermanência que é preciso a gente entender que a gente, a todo instante, não temos certeza de nada. Agora, a maior certeza é que eu estou aqui com vocês. Esse momento aqui é o meu melhor momento, é o momento mais feliz da minha vida, aqui e agora. Aqui, ó. Este é o momento mais feliz virtualmente, aqui e agora. Isso é o que eu posso falar. O que vai acontecer depois, deixa para depois, né? Então a gente vai entendendo aos pouquinhos essas questões de futuro, passado, presente, medo, raiva. Isso vai aos poucos ficando orgânico e ficando consciente em nós. Já está faltando 6 minutos para a gente encerrar. Faz chorar não, né? Chorar é bom, meu amigo. Se olhar no espelho, quando você começa a se entender, você vê os outros como espelho. Mas também não deixa de falar para o outro com respeito e carinho, o que às vezes poderia ajudar ele. Porque você está também se ajudando quando você vê o outro, né? Todos nós temos essa continuidade de ter os seres humanos como uma forma de trabalho de autoterapia. Então a relação, quando a gente consegue trabalhar e se nutrir dela, para mim não tem algo melhor do que uma boa relação, uma conversa, um diálogo, né? E é difícil, gente, é difícil porque é difícil. Olha, aproveitando, gente, eu vou falar rapidamente de um livro que eu lancei com 22 psicólogos maravilhosos, tá? E alguns acredito que estão aqui, o Cristiano também tá, o Cristiano Molo, foi o único que eu conheci lá em Campo Grande por destino e por presente da espiritualidade. Eu vou falar para vocês os temas,
São 22 psicólogos. Os temas são sobre ressignificar, né? Os desafios da mulher contemporânea, precisamos falar de luto, quando me olhei no espelho, tudo mudou da noite para o dia, quando não me encaixo neste mundo, antes nós, agora eu, parentalidade tóxica, é hora de dizer adeus, fiz as malas e tudo mudou, o que é ser bom, o que é ser homem? Nasce um bebê, nasce uma mãe, será? Quando a mudança da vida vem através de um diagnóstico, o que fazer? Mudar ou não de carreira? Quando a crise profissional se instala, desatando os nós da relação, tomando o próprio rumo, como entender e gerir as próprias emoções, sou eu, muito obrigado. Ressignificando através da aceitação, como a psicoterapia pode contribuir para o processo de ressignificação, o poder terapêutico do perdão e um novo olhar. Gente, isso aqui foi concebido sem eu conhecer nenhum deles, né? Aí o Cristiano sabe que a gente se encontrou, foi o destino mesmo, a gente fez uma apresentação lá para a Conlurb, para os profissionais, e a gente se olhou e falou, não acredito. Então, quem quiser ainda tem alguns, tá? E aí no privado fala comigo e a gente conversa, tá bom? E muito prazer, gente, estar aqui com vocês. No privado vocês mandam para mim. Quem quiser me adicionar no WhatsApp, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só um minuto. (69 52 4867), tá? Esse é meu WhatsApp. E eu acho que já vai começar a cair aí né? Porque acho que é 1 hora, não é isso, gente? Gratidão por esse momento, que vocês possam aí não bater de frente com as emoções. A cada sensação de emoção, tenta sentir e tenta perceber quando você racionaliza a emoção que chega. Deixa ela sentir, sente a tristeza, sente esse medo, tenta perceber eles, porque conforme eles vão ficando mais conscientes, eles tornam a virar sentimentos. E o sentimento pensem numa pessoa que vocês gostam muito, que vocês sentem um afeto, um carinho. Pensem numa pessoa que vocês não gostam. Isso é sentimento. Não importa se é sentimento com uma frequência mais alta ou mais baixa, né? A alegria tem uma frequência de 540 Hz, né? A tristeza tem uma frequência de 100 e poucos Hz. Tem um autor chamado David Hawkins, quem quiser procura, David Hawkins. Ele conseguiu mapear as frequências das emoções em Hertz. Então ele passa uma informação que nós, quando temos uma sensação de incômodo, é a frequência vibratória que tem que existir daquele jeito para você poder ir para algum lugar e se locomover. Não como uma questão moral que é ruim. Eu é que dou um significado que é ruim, mas não é ruim. É para você perceber que tem um sentido aquele padrão vibratório naquele momento. Porque se não fosse, meu amigo, se chegasse um pitbull para você e você não corresse, chegando a 80 Hz numa velocidade correndo, você iria ficar ali olhando para ele e nada aconteceria e ele te devoraria. Então a gente tem movimentos em nosso corpo que são saudáveis e não saudáveis. A própria célula tem equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Aquele cardiograma, sobe, desce, alto, baixo, alto, baixo. Se for reto, estamos mortos. Não estamos mais num conceito retilíneo, estamos num conceito circular. Circular. Se encontram, toda hora nós nos encontramos, tá? E aí é onde entra a sincronicidade. Nada é por acaso, todos nós aqui estamos juntos, conectados por um propósito. Energia, a gente atrai aqueles que a gente quer para a nossa vida, tá? E a partir daí a gente vai escolhendo e aprendendo a escolher cada vez mais o que é necessário e não o que é excesso para as nossas vidas. E isso gera trabalho, isso gera autoconhecimento, isso gera estudo, vontade e perseverança, tá? Eu
acho que eu calculei errado ou vai cair já já. Tá? Anotaram meu contato aí. 021, isso aí. Claro, queridos, eu que agradeço vocês. Gratidão. Estamos conectados sempre. Valeu, Silvana, um beijo no coração. Valquíria, Fernanda, Priscila. Vou finalizar aqui com uma musiquinha. Que já já vai cair. Aproveitem para quem quiser, quem está escutando, né? Inspirem. Solta pela boca. Como se fosse lavando as nossas mãos das nossas refeições aqui mentais. Não deixem de respirar, fazer respiração. Soltar pela boca. Lembrando que vocês têm bastante células que nesse momento estão conectadas, sendo transformadas, sendo curadas. Inspira. Segura 1, 2 segundos e solta pela boca. O nosso segundo cérebro, acredito que até o primeiro, coração. Como é que está o coração nesse momento? Então aproveita e manda aí uma mensagem para todas essas parentes que a gente ama. Amanhã é um dia especial. Obrigado, obrigado. Gratidão. Inspira, solta pela boca. Obrigado, Cristiano. Eu sou seu espelho, querido. Boa tarde, valeu, Claudinha. Eu coloquei, Cláudia, essa música antes. Eu acho que você chegou um pouquinho depois. Mas eu vou colocar mais vezes. Quanto tempo a gente não para, né? Tudo muito corrido. Agradeço aí o carinho, tá, de vocês. Boa Páscoa, muita paz aí para vocês e a família de vocês, tá?
Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Um beijo. Somos aqui unidos. Fiquem com Deus. Vamos nos ver, Fernanda. Nós vamos nos ver, tá?